Muito bom dia a todos. É sempre um gosto estar com aqueles que se reúnem, que tiram do seu tempo, do tempo que... O tempo não é seu, o tempo é do Senhor, Ele é que nos concede este tempo e tem sempre prazer em estar com aqueles que usam do tempo que Deus lhes dá para o domingo de manhã estarem com os seus irmãos para louvar o Senhor, como nós tivemos a oportunidade nos últimos minutos, e também para aprender mais da sua palavra. Eu nesta manhã quero ver se nos próximos 30 minutos consigo falar de grupos de pessoas a quem são dirigidas as boas novas do Evangelho. As boas notícias de Deus são para certos grupos de pessoas. É verdade que nós sabemos que são para todos, mas nem todos as querem aceitar. E por isso vamos ver certos grupos de pessoas às quais Deus dirige boas notícias. Temos muitas passagens para ler, algumas se calhar vou ter de corrê-las, só citá-las rapidamente, porque não teremos tempo. Vamos ver o primeiro grupo. O primeiro grupo de pessoas para quem Deus envia boas notícias é para os doentes. Podes mostrar? Para os doentes. Então, há boas notícias para os doentes, não é? Então, primeira passagem, por favor. Primeira passagem, Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre nós as nossas enfermidades, exatamente. Outra passagem. Ok, exatamente. Vamos ver se funciona. Segundo livro de Samuel 9, 3 e 6 a 7. Fala-nos de Mefibosete. Mefibosete era coxo, era manco, era paralítico, estava paralisado, não conseguia caminhar. E David diz: não temas, eu vou dar tudo quanto era do teu pai. Lucas 14, 21. Lucas 14, 21 é aquela parábola das bodas em que aqueles para quem o Senhor tinha dito que queria dar um banquete, não quiseram vir. Uns tinham comprado uma junta de bois, outro tinha casado e não quiseram ir. E depois, em Lucas 14, 21, diz assim: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Ou seja, havia boas notícias para estas pessoas. Mas há boas notícias para estas pessoas, mas não para os sãos. E eu tinha aqui uma passagem, Mateus 9,12, exatamente. Mateus 9,12, o Senhor veio para quem? Para os doentes. Alguém sabe o que é que foi? Exatamente, esta passagem. Jesus, porém, ouvindo-os, porque ele estava a falar, este homem come com os fariseus, com os publicanos e com os pecadores, e Jesus diz-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ou seja, há boas novas. O Senhor Jesus Cristo veio não para os sãos, para aqueles que acham que estão bem, mas sim para os doentes, para aqueles que reconhecem o seu estado de doença espiritual. Espero que não entendam mal quando eu digo que há boas notícias para os doentes e não para os sãos. Não estou com isto a dizer que quem está bem de saúde, as boas notícias não são para eles. É para aqueles que reconhecem o seu estado perante Deus. Há boas notícias então também para os fracos. Estando nós ainda fracos, vamos ler Romanos 5,8. A Raquel hoje vai ter muito trabalho. Romanos 5,8, mas se ela puder ajudar, facilitamos a vida. Mas Deus prova o seu amor para connosco e que Cristo morreu por nós sendo pecadores. Mas não é esta a passagem. Era outra aqui. É o 6, desculpem. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Há boas notícias para os fracos. 1 Coríntios 1,27, que Deus usou as coisas... O que é que diz? Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quando estou fraco, então sou forte. Diz Paulo em 2 Coríntios, não é? E o Senhor diz a Paulo que o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Exatamente. Há boas notícias para os fracos. E por fim, penso que é a última passagem que eu tenho aqui. A Bíblia fala-nos de um homem. Segundo o livro das Crónicas 26:15. Não temos tempo para ir ver esta passagem. Fala-nos do rei Uzias. Um rei que começou muito bem. E diz neste versículo que o Senhor o ajudou muito. Até quando? Até que se tornou forte. Quando ele se tornou forte foi a queda dele. Porque ele quis entrar no templo do Senhor para oferecer coisas que não era suposto ser ele a fazer. E ficou leproso. Ou seja, há boas notícias para os fracos e não para os fortes. Para os que são fortes em si mesmos. Penso que me estão a perceber. Para os loucos. Para os pouco inteligentes. Aqui não temos tempo para ler esta passagem, mas fala-nos da loucura da pregação. Fala-nos também, nós lemos ainda há bocadinho esta passagem, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Diz também no versículo 18 de 1 Coríntios 1, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Outra passagem, 3,19 de Coríntios, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Obrigado. Mateus 11:25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Só hoje têm pouca inteligência. Deus revela-se a esses. E também diz nesta passagem, estou agora a lembrar-me de Coríntios, de 1 Coríntios 1, lemos assim: Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Os pouco inteligentes. Sabem uma coisa? Nós estamos aqui a ver aqui uma distinção entre dois grupos de pessoas. Aos doentes e os sãos. Aos fracos e os fortes. Aos pouco inteligentes e os muito inteligentes. E sabem uma coisa? Nós vamos ver isto em todos estes exemplos. Nunca alguém ficou arredado, ficou privado de se poder salvar por ser pouco inteligente, por ser doente, por ser fraco, por ser pobre. Ninguém. Mas sabem o contrário, já aconteceu muitas vezes. Pessoas que são muito inteligentes aos olhos do mundo. Pessoas que são muito fortes aos olhos do mundo. Pessoas que se acham muito saudáveis espiritualmente. Pessoas ricas. Nós lembramos logo de um. Por ser rico, não quis aceitar a salvação de Deus. Portanto, nada disto, nada destas adversidades, destas condicionantes, condicionam o braço salvador de Deus. Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Aqueles que são simples. Penso que foi o rei Agripa, ou o governador Festo, já não me recordo. Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. E Romanos 1,22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E temos outras passagens que fala de... Não temos tempo para agora ver. Mas há boas notícias para os que não são muito inteligentes do ponto de vista humano. Mas para aqueles que se acham muito sábios. Para aqueles filósofos, daqueles cientistas que sabem muito, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque Deus ocultou a sabedoria, a sua sabedoria, ocultou àqueles que se acham sábios, segundo a carne. Há boas notícias para os pobres, portanto, boas notícias para nós todos, não é? Lucas 4,18 é o Senhor a ler a profecia quando ele vai à sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. Há boas notícias para esses, para os pobres. Lucas 6,20. Se a Raquel conseguisse ajudar aqui, mas é difícil ela conseguir. Está cá. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Boas notícias para os pobres. Segundo aos Coríntios 8,9 fala de que Cristo
se fez pobre, exatamente. Jesus Cristo, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Éramos pobres. Porque se fôssemos ricos, não precisávamos de Deus para nada. E o Senhor, como é que fala àquela igreja, penso que de Laodiceia? Ela achava que era rica. Ele diz, não, tu sabes tu que és um miserável, um pobre, cego, nu. Marcos 10, 17. Exatamente. O tal rico, o mancebo rico. Bom mestre, que me farei para herdar a vida eterna. E depois, o que é que acontece no decorrer da passagem? Já não sei em que versículo é que diz que ele foi-se embora. O Senhor disse, vai vendo tudo o que tens. Ele foi-se embora porque tinha muitas propriedades. Tinha muitas propriedades. Eu costumo dizer que ele chamava-se multiplicação. Porque a multiplicação tem muitas propriedades, não é? Os meninos que andaram na escola sabem disso. Não se chamava nada, não tinha nada esse nome. É só uma pequena brincadeira. Então, há boas notícias para os pobres, mas não há boas notícias para os ricos. Para os que confiam nas riquezas. Eu depois de ter feito esta lista, encontrei mais dois grupos. Há boas notícias para os humildes. Não está aqui. Há boas notícias para os humildes. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lucas 14, 11. Lucas 14, 11. Exatamente. Sobre a história do fariseu e do publicano. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Há boas notícias para os humildes. Porque também diz a palavra de Deus que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E também o Senhor veio para os que estão presos. O nosso irmão Silva falava de Cristo veio para nos libertar, não é? E agora falava-nos veio para nos libertar. E naquela passagem que nós lemos ainda há bocado, de Lucas 4, exatamente. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. E dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o Senhor, a dada altura, fala que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E o que é que eles diziam, os que estavam a ouvi-los? Mas nós somos livres. Ou seja, há boas notícias para os cativos, para os que reconhecem que estão presos nas garras de Satanás. Mas não há boas notícias para aqueles que acham que estão bem, que estão livres. O pecado dá a sensação de que somos livres. Posso fazer o que eu quero. Mas o que é que diz a palavra de Deus sobre aqueles que pecam? São escravos do pecado. Portanto, há boas notícias. Já tínhamos aqui vários grupos, mas ainda arranjei mais dois. Há boas notícias para os desprezados. Já lemos esta passagem, Lucas 4, 18, dos que são pouco considerados. Vamos ler novamente, Lucas 4, 18. Os quebrantados de coração, os oprimidos. As boas notícias são para esses. 1 Samuel 2,8 é a Ana, quando sabe que vai ter um filho, ela diz que o Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Deus faz isto ao pobre e ao necessitado. E aqui esta passagem diz mais ou menos a mesma coisa. E esta passagem de 1 Coríntios, que nós lemos também já, diz de que Deus usa as coisas fracas, as coisas que aparentemente não têm valor, para confundir as fortes.
Mas sabe, para aqueles que se acham muita coisa, que se têm numa grande conta a si mesmos, para esses não há boas notícias. Há boas notícias para aqueles que não são valorizados pela sociedade. E esses mais facilmente vão a Deus. Agora, as pessoas que são ricas, que estão sãs, que têm tudo, aparentemente, não querem ir a Deus. E as boas notícias não são para eles, no sentido em que, enquanto eles acharem que estão bem como estão, não há boas notícias para eles. Há uma história que se conta, eu penso que é real, já deve ter acontecido várias vezes, de um nadador salvador que vê alguém que está a afogar-se, mas ele não atua de imediato. Deixa a primeira pessoa cansar-se, porque a pessoa está ali a esbracejar, porque se ela vai logo com aquela ânsia de se salvar, a pessoa que está a afogar-se pode levar o nadador salvador também ao fundo. É uma história que se conta. E da mesma forma, ou seja, é preciso a pessoa chegar ao fim de si mesmo para depois o nadador salvador poder atuar. E da mesma forma, só quando alguém percebe que está no grupo menos bom, o grupo mau, dos pobres, dos pouco inteligentes, dos fracos, dos doentes, dos cativos, aí é que Deus pode atuar. Enquanto alguém acha que está bem, que é rico, que é forte, que é sábio, que é honrado, Deus não pode fazer nada por ele. Os que estão longe, há boas notícias para os que estão longe. Eu penso que é: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Penso que é essa passagem. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Nós que estávamos longe, agora pelo sangue de Cristo chegámos perto. Versículo 13 também. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Não há boas notícias para aqueles que estão perto de Deus, que estão bem com Deus. Para esses não há boas notícias. Há boas notícias para os que se reconhecem, estão longe. Nós temos uma música que eu gosto bastante, que começa, a primeira palavra é longe. Qual é? Longe andava do meu Deus. Mas agora, como é que começa a segunda estrofe? Perto agora estou de Deus. Atenção, isto não é para ficar para sempre assim. Não é para ficar sempre longe. Não é para ficarmos sempre pobres espiritualmente. Ou fracos, ou cativos. A ideia é Deus passar-nos para outro grupo, mas segundo as suas regras. E não segundo os olhos do homem. Nós agora ficamos perto de Deus, porque reconhecemos que estávamos longe. Agora, aqueles que acham que estão perto de Deus, que falam muito de Deus, mas rejeitam a eficácia da palavra de Deus, esses estão longe, mas pensam que estão perto. Ali o perto podia estar entre aspas, não é? Agora não está a avançar? É para ver no micro. Como? O receptor está no micro. No micro? Sim. Está lá? Ok. Há boas notícias para os inimigos. Para aqueles que conhecem que estão inimizados para com Deus. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Há boas notícias para os que reconhecem que estão inimizados para com Deus. E numa passagem que já lemos há pouco, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, matando com elas as inimizades, porque nós estávamos inimizados para com Deus. E aqui em Colossenses, que é uma epístola paralela, com temas muito próximos de Efésios, Colossenses 1, 21. A vós também, que noutro tempo eras estranhos. Também há boas notícias para os estranhos. Para os estranhos, os que não conhecem. Estranhos e inimigos do entendimento e pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Graças a Deus. Juízes 17:13. Eu já falei desta história já há uns anos sobre o Mica. O Mica era um homem que estava a fazer tudo mal à luz da palavra de Deus. E ele, a dada altura, no final do capítulo 17,
depois de ter feito tudo mal, fez de ídolos em casa, pôs lá o filho dele a ser sacerdote, depois pôs um levita a fazer de sacerdote, estava a fazer tudo mal do princípio ao fim. Eu acho que ele, dos 10 mandamentos, só neste episódio ele quebrou 10, quebrou 7 dos 10 mandamentos. E o que é que ele diz? Agora sei que o Senhor me fará bem, por quanto tenho um levita por sacerdote. Este pensava que era amigo de Deus. Pensava que estava de bem com Deus, por si próprio. Ou seja, não há boas notícias para os amigos, para os que acham que são amigos de Deus, por si mesmos. Atenção, por si mesmos. Porque claro que nós queremos ser amigos de Deus. Abraão era amigo de Deus, não era? Não é nesse sentido. É no sentido de pessoas que, como estão, pelos seus próprios méritos, acham que são sábios, fortes, sãos, livres, amigos. Não há boas notícias para esses. Há boas notícias para os ímpios. Já viram? Para os ímpios. Quem é que gosta de ser chamado ímpio? Hoje em dia ninguém usa essa expressão, não é? É uma palavra que eu em desuso. Chamar ímpio alguém. Se alguém quer insultar alguém, não usa ímpios. Mas no tempo bíblico usava-se ímpios. Usava-se incircuncisos. Chamar incircunciso alguém era a pior coisa que se podia chamar, que era aquele que não fez a circuncisão, aquele que não tinha um relacionamento com Deus. Há boas notícias para os ímpios. Ezequiel 33:11: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Há boas notícias para os ímpios, porque Deus não quer que ele morra. Romanos 4:5: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica quem? O bom, o remediado, o que é melhor do que os outros, o que não é assim tão mau. Não, o ímpio. Deus justifica o ímpio. Nós já lemos esta passagem em Romanos 5:6, que por Cristo nós ainda fracos morreu o seu tempo por quem? Pelos bons, pelos 10% melhores, os 10% dos mais bem comportados. Não foi. Morreu pelos ímpios. Há boas notícias para os ímpios. Não para aqueles que andam a bater com a mão no peito e que são muito bons e que fazem tudo muito direitinho por si mesmos. Não há. Por isso não há boas notícias. Eles estão tão longe, tão longe, tão longe de Deus que nem têm noção. Há boas notícias para os que não praticam, para os que não fazem boas obras. Mas, alto lá. Claro que aquele que é salvo vai praticar. Mas há as boas notícias para aqueles que não colocam, não fazem depender a sua salvação daquilo que fazem. Já lemos esta primeira passagem. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Efésios 2:8-9: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto é dom de Deus, não vem de vós. Não vem das obras para que ninguém se glorie, não é? Mas depois no versículo 10, porque Deus preparou-nos para as boas obras. Ou seja, as boas obras devem seguir-se. Tito 3:5: não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, que Ele nos salvou. Não há boas notícias para os praticantes. E há muitas pessoas que ainda hoje, apesar do que a palavra de Deus diz, continuam a tentar por si mesmos, por aquilo que fazem, chegar a Deus. Sabe o que é que vai acontecer a essas pessoas? Vão apanhar uma grande desilusão. Porque vão pegar nas suas boas obras e vão apresentar-se diante de Deus. E Deus diz: trapos de imundícia. Sabe o que é que são trapos de imundícia? Aqueles trapos em que os leprosos ligavam as suas chagas. E é isso que alguns vão apresentar perante Deus, é o que vão ter para apresentar a Deus. E Deus: olha que bonito, coisa linda que trouxeste para mim. As nossas obras são como trapos de imundícia. Aquele que tenta chegar-se a Deus, volto a dizer, aquele que tenta chegar-se a Deus no seu estado, como sendo um praticante, como sendo rico, como sendo sábio, como sendo tudo isto, nada disso vai salvar. Há boas notícias para os injustos.
que aqui diz que o Senhor Jesus Cristo morreu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E Lucas 5,32, eu sei que são muitas passagens. Eu gosto muito desta passagem. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os justos não precisam. E agora sou capaz de ser um bocado polémico daquilo que vou dizer, mas estou convencido disso. Lucas 15,7. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando o Senhor foi atrás da ovelha que estava perdida, onde é que ficaram os 99? No curral é o que diz o cântico. Mas a Bíblia não fala de curral. Há uma passagem que diz: deixou-os no deserto. Porque a ideia que às vezes se tem das 99 ovelhas estão salvas e depois há uma que se perde. Eu não creio que seja a ideia desta passagem. É a ideia que se criou na mente de muita gente. E eu lembro, por exemplo, alguns que são mais ou menos da minha idade devem se lembrar daquele livro do Cordeirinho Preto, que era muito lindo, extraordinário, aquela história com depois o pastor, que é o Senhor Jesus, que vai à procura da ovelha. É um livro lindíssimo. Já não o tenho, nem sei se ainda existe fisicamente, mas eu lembro que marcou muito a minha infância. E então, se nós lermos bem a passagem, o Senhor conta as três parábolas. É uma parábola tripla de Lucas 15, que é a da ovelha, da dracma e do filho pródigo. São três parábolas que ele conta ali. E é a resposta àqueles que se achavam muito bons. Aqueles que estavam sempre a desprezar aqueles com quem o Senhor comia. Comia com pecadores, com publicanos. E ele depois conta esta história. Estes 99 justos que não necessitam de arrependimento são aqueles fariseus, aquelas pessoas todas que eram justos, entre aspas, e que se achavam bons. Estes 99 justos que não necessitam de arrependimento não são os salvos, são aqueles que não sentem que são injustos, que precisam da salvação. Isto nós estamos a ver. É até um rácio bastante bom. 1 para 99. Que em 100, haver que reconhece o seu estado de pecador e que precisa de Deus, já é muito bom. Não é o contrário. Algum dia nós vimos em 100 pessoas 99 reconhecerem que não são boas aos olhos de Deus. Há mais alegria no céu para um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não há boas notícias para os justos, como não havia boas notícias para este. Eu penso que é Lucas 18, é o fariseu e o publicano. Aquele que se achava justo, houve boas notícias para ele? Não houve. Mas para aquele que era injusto, reconhecia o seu estado indigno perante Deus, houve boas notícias para ele. Não há boas notícias para os justos. Claro que aquele que crê, pois a Bíblia fala, que é o justo, justificado. E há boas notícias para os perdidos. Porquê? O Senhor veio buscar e salvar quem? Não veio buscar os salvos, não veio buscar e salvar os salvos. Os estão salvos, que são os tais 99 justos que não necessitam de arrependimento, para isso não há nada a fazer. Estás bem, ok. É preciso a pessoa reconhecer que está perdida. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isaías 53:6. Não estou agora a recordar. Eu sei que é o Isaías 53, não é? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Andávamos perdidos. Não é? Ezequiel 34:16. Estou sempre à espera que a Raquel consiga chegar antes de mim. Exatamente. A perdida, a ovelha perdida, buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma, lá está outra vez a enferma, a doente, fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Ou seja, aquela que se acha bem é esse. O fim desse é a destruição. Claro que o Senhor não vai, olha, está aqui uma ovelha gorda, vou matá-la. Não é essa a ideia. Aquele que se acha que está bem, e que os outros é que são fracos, são doentes, para esses não há boas notícias. Não há boas notícias para os que já estão salvos.
Se ele já está salvo, se ele já acha que está bem como está, se não sente que está perdido, se não percebe que está perdido, o Senhor não veio para esses. E por fim, há boas notícias para os pecadores. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia o apóstolo Paulo. Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lucas 5,32. Eu vim chamar os justos, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os pecadores. E novamente aquela passagem, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um justo que não necessita de arrependimento. Lucas 18:13. Tem misericórdia de mim, pecador. Há boa notícia para o publicano. Esse desceu para casa justificado. Então, reparem que um subiu, foi ao templo, justo. Não é? O justo saiu perdido. O pecador saiu salvo, justificado. É? Há boas notícias para os pecadores, mas não há boas notícias para os santos. Então vamos aqui comparar estes dois grupos. Há boas notícias para os doentes, não há boas notícias para os sãos. Há boas notícias para os fracos, não há boas notícias para os fortes. Há para os loucos, para os pouco inteligentes, mas não há para os sábios deste mundo. Há boas notícias para os pobres, mas não para os ricos. Para os desprezados, mas não para os honrados. Para os que estão longe, mas para os que estão perto. Não há. Há boas notícias para os inimigos, mas para os amigos não há. Há boas notícias para os ímpios, não para os piedosos. Há boas notícias para os que não praticam, não há boas notícias para os praticantes. Há boas notícias para os humildes e não para os soberbos. Há boas notícias para os cativos, não há boas notícias para os livres. Há boas notícias para os injustos, não para os justos. Há boas notícias para os perdidos e não para os salvos. Há boas notícias para os pecadores e não para os santos. Olhando para estes dois grupos, há uma pessoa na palavra de Deus que esteve nos dois grupos. É a mesma pessoa, com dois nomes diferentes. Que eu falo muito dele. Saulo e Paulo. Saulo era este. Paulo é este. O Saulo, quando era fariseu de fariseus, ele era isto. Estas características todas. E estava aqui? Estava perdido. Quando ele passou para aquele grupo, quando conheceu que era doente, fraco, louco, pobre, desprezado, que estava longe, inimigo, ímpio, não predicava, injusto, perdido e pecador, aí sim Deus pode fazer alguma coisa por ele. Deus pode fazer. Deus faz tudo por aquele grupo de pessoas. Por estes. Estes estão bem. Ai, estás bem. Fica como estás. Claro que ele batalha na mesma, não é? Ele batalha até que a pessoa perceba que está naquele grupo. Enquanto estiver nesta, das características boas, não há nada que Deus possa fazer. E nunca ninguém se perdeu por estar naquele grupo. Eu não vejo ninguém que se tenha perdido por ser pobre, por ser pouco inteligente, por estar fraco, por estar longe. Não. Por ser cego. Ninguém se perdeu por causa disso. Agora, por ter estas características, já houve tantos que se perderam. A palavra de Deus está cheia de exemplos de pessoas que se perderam por se acharem que são fortes, que são sábias, que são ricas. Por causa da honra dos homens, também se perderam muitos. Portanto, que fiquemos com estes pensamentos e demos graças a Deus por termos um dia reconhecido que estávamos no grupo das características negativas, mas depois de conhecermos o Senhor. Agora nós somos
Agora nós somos tudo isto, não é? Agora somos tudo isto. Mas pela graça de Deus, nós somos santos, somos justos, devemos praticar, devemos ser piedosos, devemos ser amigos de Deus, estamos perto de Deus. Deus honra-nos agora. E Deus exalta-nos agora, porque nós reconhecemos a nossa humildade. E estamos agora livres. E somos fortes. Que o Senhor nos abençoe. Um bom domingo para todos. E demos graças a Deus por uma graça tão maravilhosa que dá as voltas, baralha por completo os pensamentos dos sábios. Mas o Senhor dá graça aos humildes. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.